Estar em casa acontece essas coisas. Sempre, né? É igual daqui a pouco uma pequena aparecer aqui. Ah, criança então adora, né? É. Vamos lá. A questão do artigo 3º ficou claro, absolutamente incapaz? Ficou. Toda vez que cai a mesma coisa. Não está correndo prazo para ele, porque ele é menor. Só que eu não posso falar menor. Porque o menor do artigo 4º também é menor. Só que é um menor relativamente incapaz. Então a gente tem que ser bem técnico. Não corre prazo contra o absolutamente capaz. Se falar que não corre prazo contra menor, está errado. Corre prazo contra menor. O relativamente, mas corre. Quando a gente soma o 198, inciso 1º, com o 208, chegamos à conclusão que não corre nem prescrição, nem decadência. Não corre nem... Tá, então, tipo, da mesma forma que eu analiso a prescrição, a decadência também não vai incidir nesse caso aí do absolutamente capaz. absolutamente capaz, não, porque, muito embora não se aplique os fatos que impedem, suspendem, interrompem a prescrição, não se aplicam na decadência, para esse caso a lei fala que aplica. Que é o 208, que fala que se aplica a decadência porque está no 198. Ou seja, não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Ok. Artigo 4º, que é o relativamente incapaz, tem muito tempo que não vejo caindo nada. A única coisa que eu acho que poderia cair seria o artigo 4º, inciso 3º, para que você, por exemplo, ajuize uma ação de interdição. Porque o fato da pessoa ser deficiente hoje não quer... Eu estou gravando, tá? O fato da pessoa ser deficiente hoje não quer dizer que ela é incapaz. Só que aí a pessoa daquelas, louca de jogar pedra, louca de jogar pedra. Ah, então eu vou ter que fazer a interdição. Eu vou ter que ajuizar com base no EPD, na parte de direito de família, na parte processual, mas eu não posso esquecer do artigo 4º, inciso 3º, que é aquele que diz que aqueles que, por causa transitória ou permanente, não conseguiram exprimir a sua vontade. Eu não posso esquecer dele. Fora o menor 16 a 18, que isso eu nunca vi nada. É o pródigo também não tem nada. Ébrio habitual viciado em tóxico também não lembro de nada. Nenhuma questão de OAB que tenha trabalhado com esse assunto. Pelo menos não da FGV. Não da FGV. Nem com relação à interdição? Não, nem com relação à interdição, que quando foi a ação de interdição, não tinha o EPD ainda. Quando caiu a interdição, foi a interdição de uma senhora, não tinha o EPD ainda. Tem muitos anos. Foi antes do EPD. A interdição foi em 2013, 14, EPD é 2015, 16. Então nunca caiu nada assim de mais relevante, de relativamente capaz. Não quero dizer que não vá cair, mas aí a gente está sintonizado, entendeu? Entendi. Emancipação cai muito em primeira etapa. Eu não lembro de uma questão de emancipação em segunda etapa. Emancipação para você tem algum segredo? Não, eu acho que é bem tranquilo. Que é bem tranquilo. Você tem que lembrar que são três formas de emancipação. Emancipação negocial ou voluntária, que é aquela que você vai até o... Deixa eu só ver um negócio aqui. É aquela que você, como pai, vai emancipar o seu filho. Tem que ter 16 anos. Essa é a emancipação negocial ou voluntária. Não precisa de juiz, você vai no cartório, faz escritura pública. Emancipação judicial é aquela que não tem paz. É o tutor vai ser ouvido, tem que ter 16 anos também. É feito pelo juiz, por óbvio, através de uma sentença, por óbvio. E, por fim, as emancipações legais, que é casar, emprego efetivo, exercício de emprego efetivo, né? Emprego público efetivo. Você já tem renda suficiente, mantém a família, que são os arrimos de família. Colação de grau em ensino superior. São emancipações legais, são a própria lei que já traz a possibilidade de emancipar. Então, assim, nunca vi questão em segunda etapa de emancipação.
É porque é tranquilo, só por isso. Por É. isso que cai. Agora, o próximo assunto já é mais importante, que é morte presumida. Sim, eu até assisti uma videoaula esses dias de morte presumida, a questão do procedimento, do prazo. Eu também acho que eu não tenho muita dificuldade nisso, não. Pois é. Então, eu vou falar rapidinho, qualquer coisa você para, tá? Ok. Eu tenho um carinho pela morte presumida porque qual foi a minha técnica de aprovação de nota total? Primeiro, óbvio, foi estudar. Segundo foi, quando eu estava com a bagagem muito boa de estudo, eu peguei todas as provas anteriores e fiz todas. Na minha época era até mais fácil que na sua, né? Eu estava no nono exame, eu peguei as 8 para trás. Na verdade, 7, porque a primeira não era FGV. Peguei as 7 para trás e fiz todas. E peguei questões antigas e fiz também. Só que fazendo as questões da FGV, eu falava, gente, eles amam morte presumida, eu vou dar uma estudada mais nisso. Batata. Cheguei na prova, estava lá e só deitei e rolei, né? Aí o que acontece? Nós temos que pensar que a morte, ela põe fim à personalidade, está dizendo no artigo 6º, e ela presume-se essa quanto aos ausentes nos casos que a lei admite a abertura da sucessão definitiva. Só que a morte ela pode ser o quê? Sem decretar a ausência? Sem decretar a ausência. Quais são as mortes sem decretar a ausência? A pessoa estava em risco, né? Provavelmente ela veio a óbito. Artigo 7º, inciso 1º, vai nos dizer isso. A pessoa estava em risco provável de morte ali. E no caso de guerra. Então não tem muito segredo. O mais importante é que o quê? Tem que encerrar as buscas e averiguações do parágrafo 1. Isso é o mais importante também. Então não basta o inciso 1 e o 2, tem que ter o parágrafo único desse caso. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. É assim que está a literalidade da lei. Se for extremamente provável a morte de quem está em perigo de vida. Artigo 7º, inciso 1º. Esse ok. Acontece quando a pessoa some. Só que tem dois casos de sumir. É isso aqui que normalmente os alunos confundem. Há um caso de sumir que o cara some e desaparece. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E a última vez que isso caiu, deu uma briga, porque o cara foi cobrar um aluguel no lugar e teve forte tempestade e falou só isso. Teve gente que foi para morte presumida. É óbvio que não era morte presumida. Falou somente que o cara foi cobrar aluguel, teve uma forte tempestade e o cara sumiu. Isso não é morte presumida. Não falou o resto, não tratou as informações do sete. Aí tá. Tem um simples desaparecimento, que é comprar cigarro e sumiu. E tem aquele que desaparece, mas deixa mandatário, mas deixa procurador. Esse aqui está no artigo 22. Esse aqui está no artigo 23. Por que isso é importante? Porque muda o prazo da sucessão provisória. Quando o cara simplesmente desaparece, 1 ano. Quando o cara simplesmente desaparece, mas deixa mandatário, o prazo para sucessão provisória aumenta, vai para 3. Por que isso é importante? Porque a primeira fase da ausência é um ente que não precisa de prazo, tá? Para falar para o juiz, não precisa de prazo, não. Bate na porta do juiz e fala: meu marido sumiu, desapareceu. Ah, é? O juiz declara ele ausente. Ele tinha patrimônio? Tinha. Levanta os bens do ausente. E nomeia o quê? Um curador para os bens do ausente, não para o ausente. Primeira fase. Segunda fase, vai depender. Passou 1 ano do desaparecimento que não tinha mandatário, ou passado 3 anos do desaparecimento que tinha mandatário, pode voltar lá e bater na porta do juiz e pedir o quê? A sucessão provisória, que eles passam a ter posse. Depois disso, 10 anos depois, a minha prova era essa. 10 anos depois da sentença que transitou em julgado de sucessão provisória, né? Ou seja, 10 anos depois da sucessão provisória, que está no 37, ali é declarada a morte presumida da pessoa. Artigo 37 é um dos que mais cai. Recentemente caiu o 38. Qual que é o 38? Uma pessoa que tem 80 anos de idade, e 5 que desapareceram. Esse caso é um caso excepcional. Ou seja, por que o artigo 6º diz assim, ó, a morte põe fim à personalidade. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos que a lei admite a abertura da sucessão definitiva. Nos casos, quais casos? 37 e 38. A última vez que isso caiu na prova do OAB agora, o OAB fez uma pegadinha manjadíssima. Foi a primeira etapa, mas dá para que você treine.
Falava que o Gumercindo, o nome do cara era Gumercindo, ele tinha 77 anos de idade e 9 que desapareceu. Só que o aluno não interpretou direito. Quando ele desapareceu, ele tinha 77. Então, se você somar 77 mais 9, você cumpriu os dois requisitos. Ele já tinha 80 e 5 que desapareceu. Então, você pode fazer direto a sucessão definitiva. O aluno entendeu que não. Pela leitura, ele falou, mas ele tem 9 desaparecidos, mas não tem a idade, então não pode. Vacilou. Pode. Se a pessoa voltar, vai pegar o patrimônio da forma que encontrar. Inclusive o subrogado no seu lugar. O problema é o quê? Se ele volta 10 anos depois, a sucessão definitiva. Então, nós já estamos falando de, no mínimo, 21 anos ou 23 anos depois. Aí ele não vai conseguir nada. Que é o último artigo, que é o 39. Ficou claro? Se eu falei rápido, se eu falei rápido, ou se você não tinha pegado alguma coisa, você me fala. Não, tá bom, tá tranquilo nesse ritmo. Ih, você desligou aí o microfone sem querer. Eu não tô te escutando. Um cara ia instalar um negócio aqui pra mim, tá mandando mensagem falando que não vai dar pra vir, vai mudar pra segunda-feira. Ah, tá. Os prestadores de serviço estão cada dia mais complicados. Entendeu todo esse sistema da ausência? É um processo longo, mas o AB ama morte presumível. Nossa, eu nem falo. Entendi. Não entendi, parece que deu uma travada. Entendi. Parece que a internet tá meio picando hoje, né? Mas perdeu alguma coisa, não? Não, deu pra escutar tudo. Então é o seguinte. Essa morte presumível, você tem que ficar de olho nisso. Se é sem ausência, com os requisitos do 7 do parágrafo único. Se é com ausência, pegar o 22 e seguintes. Até o 39. O que mais cai? Essa do ausência, essa da morte com ausência. A morte com ausência é uma das que mais cai. E está na hora de voltar. Já está passando da hora de voltar. Avança? Não tem chance de cair, né? Eu não deixaria para trás, não. Até porque é simples, né? Tipo assim, ainda que você, sei lá, ainda fosse o caso que você não soubesse, é só ter calma, ver que é o morte, analisar se é sem, se é com, ler os artigos lá na hora e boa. É tranquilo, é fácil. Interpretar o que foi perguntado. Beleza. Vamos? Vamos. Tá. Paramos no 39. Essa parte de pessoa jurídica não cai. Saber fundação, saber... Amém. Nesse treino nunca caiu. Nunca caiu. Não vou perder tempo. Só tem uma coisa que você sabe, que eu sei que você sabe, porque isso já foi dica minha por áudio, já foi live. Eu apostaria na desconsideração da personagem jurídica do artigo 50. Lá fala o que é confusão patrimonial, lá fala agora o que é desvio de finalidade, lá fala a questão do que é o abuso de personalidade, né? Lá fica claro por que é teoria maior, porque tem mais requisitos, em contraponto à teoria menor do CDC, que lá basta insolvência, ou qualquer obstáculo que trouxer para o consumidor lá desconsidera. Só que nós temos que lembrar que para desconsiderar eu preciso do IDPJ. Eu preciso citar o réu. Preciso citar o sócio. A não ser que eu já ajuizei uma ação contra a empresa e contra o sócio. Aí beleza. Caso contrário, não. No Código Civil, o juiz não pode conhecer de ofício. É requerimento da parte do Ministério Público, da parte interessada do Ministério Público. CDC é norma de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício. Então, assim, o 50 é uma das mais recentes alterações do Código Civil. Então, não deixa de ser uma boa para cair em prova. Mas eu não acho que você tenha segredo em relação a isso. Se tem, pode perguntar. Não, eu acho que com relação a isso, tranquilo. Porque a desconsideração, ou seja, sai do patrimônio
A última vez que caiu questão de desconsideração era muito gritante. A promiscuidade patrimonial entre o sócio e a empresa era gritante. Tipo assim, a questão gritava. Igual no cursinho eles falam muito que quando a OAB quer uma coisa muito específica, ela costuma deixar isso bem nítido Tão verdade, no doutor, que na exercício. letra B ela falava assim, qual a medida incidental? Pô, Aí já deu bem tipo uma como dica, né? você incidente desconsiderado? Não, mas você acredita que teve aluno que errou? Pô, dá pra ficar puto. A OAB falava assim, eu pego pra você ver, a OAB falava assim, qual que é a medida incidental, velho? Não julgo. Não, eu julgo porque não dá, velho. Não julgo, porque o momento dá pra ver. Não, Morro de medo de fazer uma cagada assim. não vai não. Ó, igual eu brinco. Tem gente que acha que eu falo tempo e calma como se fosse a coisa mais simples. Não é. Isso é conclusão de muitos anos. Se o aluno está com calma, ele consegue perceber essas bobagens. Por isso que o olho fica clínico. A pergunta te pergunta, qual é o incidente? Poxa, se eu estou vinculando que o assunto é desconsideração, eu tenho que lembrar do IDPJ, intervenção de terceiro no processo civil. Não tem como eu não esquecer. Não tem como esquecer disso. Tá, passado 50, a gente iria ali, no máximo, para domicílio. Já caiu questão de domicílio. Era um domicílio, querida, do camarada que fica viajando, ele não tem domicílio fixo. Foi a única questão de domicílio na história recente do AB que caiu. Então, o que a gente tem que lembrar? Domicílio, eu posso ter mais de um domicílio, profissional, pessoal. Tem os domicílios lá, legais. Então, assim, não vejo muito segredo em relação ao domicílio. Domicílio é onde eu resido com ânimo definitivo. Eu sou domiciliado em Belo Horizonte. Normalmente as pessoas fazem bagunça que domicílio eles acham que é a rua, o número, o bairro. Não, domicílio é onde. Domicílio tem uma característica de municipalidade. Então, qual que é o município? Aquele é o domicílio. Eu sou domiciliado em Belo Horizonte. Não é na rua tal, no número tal. Tudo bem que aqui é o número da minha casa, o bairro, mas essa característica de domicílio está mais analisando sobre uma ótica de município. Artigo 70 a 78. É para falar de município. Desculpa, para falar de domicílio. Que eu posso ter mais de um domicílio. Não tem muito segredo, eu acho. E quando caiu foi o artigo 73, domicílio aparente. Que você ajuizar a ação, não, desculpa, que ele é considerado onde está no momento da viagem lá. Ele está onde? Ali ele é domiciliado. É o viajante. É o cigano. É o cara do circo, que fica cada dia no canto. Isso caiu em formato de questão, né? Foi a letra A. A letra A era Código Civil, para variar, e a letra B, CPC. Só que a letra A perguntava o quê? A letra A perguntava a questão do domicílio, artigo 73. A letra B perguntava onde poderia ser ajuizada a ação. Aí era mais fácil ainda. Mais fácil ainda, porque se eu tenho um réu, eu tenho mais de um domicílio, qualquer um deles. Aí você vai para a Entendi. competência do 46. Entendeu? Uhum. Aqui, Aqui assim, saiu. esse código meu, ele faz bastante remissões, assim, que sempre que você fala que eu falo, vou anotar, ele já tem. Qual que é o seu código mesmo? O meu é um do CEISC, que ele é só de civil. Ah, tá. Tá. Muito bom, inclusive. Então, assim, domicílio seria isso. Depois vem bens. Tem muito tempo que eu não vejo questões de bens. Para falar de bem móvel, imóvel, os bens considerados em si mesmo. Tem muito tempo que eu não vejo isso. A única coisa que eu apostaria em bem, se tivesse que apostar alguma coisa, bem fungível. Benfeitorias também, eu Bem acho, né? fungível é a primeira e benfeitoria a segunda. Mas bem fungível, que é o artigo 85, o que é bem fungível? É um bem móvel, que pode ser substituído por outro de mesma qualidade, quantidade e espécie. Seria isso que eu pensaria. Infungível. O bem fungível é móvel. O infungível é só imóvel? Não. O infungível também é um bem móvel que não pode ser substituído. Então, eu tenho um quadro do Picasso. Beleza, é um bem móvel, mas ele não pode ser substituído. Não tem outro? Então, bem fungível é o bem móvel, mas o bem infungível é um imóvel e um móvel insubstituível. Se eu pegar seu caderno que você estuda para o OAB agora, e você aceita eu te dar um outro? Não, jamais. É um bem móvel insubstituível. Então, é um bem infungível. Então, para encerrando, móvel, fungível.
Móvel, fungível, infungível. Imóvel, por óbvio. E um bem móvel, insubstituível. Ok. Benfeitorias. Se cair benfeitorias, provavelmente vai ser atrelado à posse. Provavelmente é Sim, aquela a gente questão acha que já fizemos uma questão dessa em Não, alguns mas dos simulados. foi de propósito. Eu tentei cobrar de você tudo que eu acho que poderia cair. Depois disso, negócio jurídico. Negócio jurídico para frente. Para validade de todo negócio jurídico, os agentes têm que ser capazes, objeto lícito, por ser determinado ou ao menos determinado, forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 104, incisos 1, 2 e 3. Porque nessa parte de negócio jurídico seria isso. Eu não vejo muita coisa, pelo menos não lembro de nada nem primeira, segunda etapa que tenha caído fora disso. Aí sim, defeitos do negócio jurídico é extremamente importante. Defeitos não tem como, né? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação. Vamos lá? Uhum. Vamos. Erro. Nunca vi cair em prova. Nunca vi cair em prova. Nunca vi cair em prova. Erro, que é o erro substancial, né? Que o erro acidental não se anula. O erro acidental não se anula. O erro substancial que se anula. Eu nunca vi cair em prova. Nunca vi. Primeira etapa eu não lembro. Do 20º exame para cá eu tenho certeza que não. Mas segunda etapa nunca caiu erro. Nunca caiu erro. Então só você lembrar. Qual que é a diferença? Normalmente caem os outros, né? Só que você tem que lembrar. Qual que é a diferença do erro para os demais? No erro, quem erra é o próprio agente. É a própria pessoa. A própria pessoa. Ele tem uma falsa percepção da realidade. Eu dou um exemplo que a galera gosta, que é engraçado mesmo. Tipo assim, o cara vê um imóvel Belvedere, 200 mil reais. Vou comprar, pô, vou morar no Belvedere, 200 mil reais. Na hora que ele vai ver o Belvedere do Ceasa. Falsa percepção da realidade. Como é que você vai comprar um imóvel no Belvedere de 200 mil reais? Nem um flat. Uhum. O dolo eu já vi caindo mais. Que a pessoa agindo com engodo, com ardil. Ou seja, eu vesti o seu consentimento porque eu agi com dolo. Esse eu já vi mais. Teve até uma questão que eles confundiram o dolo com o vício redibitório. Tiveram que aceitar os dois. Não. São coisas totalmente distintas, né? Mas tiveram que aceitar os dois. Eles não esperavam isso. Eles queriam um vício redibitório, mas teve gente que alegou o vício do dolo. Coação. Nunca vi cair em coação. Mas eu acho que eu já cobrei de você em simulado. Qual que é a parte mais... Eu tô tentando lembrar se foi coação ou se foi estado de perigo. Depois desse fim de semana você me conta. Depois desse fim de semana você me conta. Entendi. Eu te falo. Você pôs de novo, né? Hã? Nesse simulado. Não, mas eu coloquei Pela outra sua coisa. cara aí, você pôs de novo nesse simulado. Eu coloquei outra coisa. Eu tô confiando no seu mapinha. Não, aquele lá tá bem que foi passado mesmo. De qualquer forma, coação, anota aí para não adiantar nada. O mais importante, ao meu ver, é o 154 e 155. Por quê? O cara sabe é muito importante. Se o cara sabe, um caminho. Se o cara não sabe, outro caminho. Se o cara não sabe, o negócio é válido. Se o cara sabe, anula. A pessoa que vai ser beneficiada, se ela sabe, anula. Se ela não sabe, o contrato mantém em pé de perdas e danos. Por que eu acho isso muito inteligente? Porque ele pode levar o aluno a erro. O aluno pensa assim, coação é anulável, vou ajuizar uma ação anulatória, sendo que ele tinha que ajuizar uma ação indenizatória, dependendo da situação. Por que anular? Porque quem coagiu sabia, juntamente com o beneficiário daquela coação. Se ajuiza uma ação anulatória contra os dois. Mas não, a pessoa beneficiada não sabia da coação. Então o negócio é válido.
Só que ela pode, a pessoa que foi coagida, ajuizar ação contra o coautor. Ação de indenização por perda de dano. Então faz Beleza. toda a diferença o 154 e o 155. O cara sabe ou não sabe? Se ele sabe, é uma coisa. Se ele não sabe, é outra. Típico de OAB. Eu acho assim. Eu, sinceridade, óbvio, se eu fosse da banca, eu já tinha cobrado só. Ah, muito tempo. Isso é aposta antiga. Porque um detalhe só, o cara sabe ou não sabe? Se ele sabe, é uma coisa. Se ele não sabe, é outra. Uhum. No estado de perigo para lesão, você não confunde estado de perigo para lesão. É só lembrar que no estado de perigo você quer salvar a vida. Na lesão é questão financeira. Estado de perigo é salvar vida. Ou você faz aquilo ou você morre. Ou você faz aquilo ou um familiar seu morre. Ou você faz aquilo ou alguém que é parente, amigo de família, amigo, alguém conhecido seu morre. Está envolvendo com salvar vida. A pessoa sob premente necessidade. Salvar, sob premente necessidade de salvar-se ou alguém de sua família, e tem que ter o dolo de aproveitamento, ou seja, de grave dano conhecido pela outra parte. Dolo de aproveitamento. Na lesão não é necessário. Pode acontecer, mas na lesão não é requisito que tenha dolo de aproveitamento. Então, se você gravar assim, ó, estado de perigo, salvar vida, lesão, está mais sobre o aspecto financeiro, tá envolvendo isso aqui, você não erra. Segunda etapa, cai mais estado de perigo. Primeira etapa, cai mais lesão. Essa primeira etapa, inclusive, caiu a lesão. Coadunando com o que eu falo. Sim. O que nós temos que lembrar? Ó, estado de perigo tem 3 requisitos. Lesão tem 2. Ó, tá tudo no código, tá? Vou falar mais rápido porque tá tudo no código. No estado de perigo, você precisa demonstrar o quê? Essa premente necessidade de salvar-se ou alguém de sua família. De grave dano conhecido pela outra parte, dolo de aproveitamento. E aí você acaba o quê? Pegando uma parcela excessivamente onerosa. Qual foi o meu caso? Minha prova caiu de novo em estado de perigo, porque esterilizamos. Minha prova tinha estado de perigo. É o famoso caso que você vai para um hospital, eles te pedem um cheque de caução. Estado de perigo. Você tinha que salvar-se ou alguém de sua família. Lesão. Premente necessidade ou inexperiência. Essa inexperiência você pode pegar da forma mais ampla possível. Você, por exemplo, logo uma doutora, mas não posso dizer que você é experiente num contrato. Qualquer contrato, inexperiência sobre a forma geral. Inexperiência o quê? Prestação manifestamente desproporcional. Não tem dolo de aproveitamento aqui. Pode acontecer, a pessoa pode saber, mas não é requisito na lesão. Qual outra particularidade boa na lesão? Se a pessoa supriu o que ele te lesou, mantém o contrato. Não vai anular. Até grifei aqui o parágrafo segundo. Parágrafo seguinte. Avança? Avança. Agora, fraude contra credores, não. Fraude contra credores, tem que saber. Já foi peça do 20º exame. Sem dúvida, sem dúvida. O defeito do negócio jurídico que mais cai no AB segunda etapa é fraude contra credor. Não tem nem que se discutir, não pensa nem 2 vezes. Você tem que saber que se houve uma alienação gratuita, uma alienação onerosa, uma remissão, fraude contra credores. Tem uns casos de fraude contra credores que eu nunca vi caindo em prova, mas acontece. Exemplo. Você deve 2 pessoas, vamos imaginar assim. Essa aqui já venceu. E seu outro devedor não venceu. Essa venceu, esse aqui não venceu. Só que o valor que você tem, você só consegue pagar uma ou outra. Você não consegue pagar as 2. Aí você paga aquela que ainda não venceu porque você tem maior relação com esse cara. Isso também é fraude. Também é fraude. Nossa, mas é muito singela essa aí. Sim. Mas também, tipo assim, essa eu só falo para concurso público. Eu nunca falei ela para o OAB. Eu nunca vi o OAB cobrando. É porque, tipo assim, tipo, é um trem tão corriqueiro que a gente não acha que isso aí é fraude contra credores. Mas não deixa de ser, porque imagina. Um já está vencido, o outro não. Eu pago o que não venceu, em detrimento do que venceu. Fraude contra credores. Lembrando, né? Interessante. Bom saber disso. Tá tudo aí no 172, 163.
Lembrando que é o seguinte, a questão mais inteligente que eu já vi com fraude contra credores na OAB foi uma questão que envolvia um banco. O cara, ele tinha, acho que 2 milhões de patrimônio. Ele doou para uma fundação que ele criou 1,5 milhão. 1,5 milhão. Acontece que ele devia 1 milhão, então ele estava fraudando os credores dele, correto? Uhum. Letra A era isso, fácil. A letra B que tinha uma pegada gostosa, por quê? Um dos credores era um banco, só que o banco já tinha uma garantia uma garantia hipotecária. O apartamento já estava hipotecado. Aí perguntava se você podia fazer isso justamente também com o banco. O que você fez lá, você podia fazer na B com o banco. A maioria falou, pode. Pode não, ué. Para o banco, ele não é insolvente. Porque se ele não pagar, o banco tem garantia. O banco já está com a hipoteca do imóvel. Para o banco, ele não era insolvente. Olha que questão. Essa foi mais inteligente. De, to Foi mesmo. de todos que já caiu no AB de Pauliano, essa foi a mais inteligente. Porque a pessoa tinha que ter uma sacada. Por quê? Para ter Pauliana, eu, com o ato de transmissão, eu me torno insolvente ou eu já era insolvente. Pô, eu posso sair vendendo tudo, não tem nenhum problema. Posso sair vendendo o que eu quiser. Não tem nenhum problema. Eu só não posso vender se eu estiver devendo. Se estiver devendo, lembrando, né? O meu ativo está menor que o meu passivo. Aí, não posso. Lembrar da litisconsórcio passivo necessário, né? O litisconsórcio passivo necessário, do artigo 61. O 61 seu tem que ter o 114. Já vou conferir. CPC. O 61 seu tem que ter o 114 do CPC. 114 CPC que fala de litisconsórcio. Beleza. E nós temos que lembrar, todas essas, até fraude contra credores, são vícios do consentimento. O seu consentimento, a sua vontade estava viciada, por isso você celebrou. A fraude contra credores é vício social. Todas elas são anulatórias com base no artigo? Qual artigo? Qual artigo? O que você sabe? Qual que é o 171 do penal? Não sei, sei não. Qual que é o 171 do penal? Qual que é? Não sei não. Ah, não sabe. 171 do Tô penal. falando sério. Estelionato aí. Você nunca ouviu falar do famoso 171? Ah, eu escuto mais um 57, que é o único que eu sei. Pois é. 171 para nós é ação anulatória. Você anula. E quanto que é o Pauliano, o AB deu ponto para quem colocou 171. Inciso 2. Importante. Então, ó, erro, Tá dolo, grifado coação, aqui. estado de perigo, lesão, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, todos os vícios de consentimento, o nome da ação é ação anulatória. Anulatória. Sim, essa era até outra dúvida que eu tava, que a gente até havia conversado sobre ela num simulado, que eu errei isso. Todas elas são ações anulatórias. A pauliana, ela visa anular, só que o nome dela a gente não pode usar. Tem que ser pauliano revocatório. Lá no final você pede, lá no médico você pede que quer anular. Mas o nome da ação é pauliano revocatório. Qual o prazo que você pode ajuizar essas ações? Não sei qual. 4 anos. Se seu código é bom, no erro, no dolo, na coação, no estado de perigo, no lesão, na fraude contra credores, se seu código de fato ele é bom, em todos esses artigos tem que ter remissão a 171 e a 178. Ele tem aqui. Em todos, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Ele tem 171 lá no erro. Em todos tem 171. E 178. Também. 178, inciso 1. Alguns inciso 1, outros inciso 2. Doutora, achei artigo, olha o vídeo.
Eu tento sempre fazer isso quando eu estou fazendo a peça ou alguma E questão, porque costuma, articole o tipo vídeo. assim, tá a resposta no... Tem a ver? Anota, não tem, pula para frente. Tá, Recapitulando, todos os vícios de consentimento, o prazo é decadencial de 4 anos, ações anulatórias. O único que muda é a coação, que é a partir do momento que cessa a coação. Os demais é do negócio jurídico, artigo 178. beleza. 179 vai dizer, toda vez que a lei dispuser que algo é anulável e não estipular prazo, 2 anos. Última prova do AB de primeira etapa. Se a lei falou que algo é anulável, se a lei falou que algo é anulável e não falou qual é o prazo, esse prazo é de 2 anos, artigo 179. Ou seja, logo depois de 178, que fala de vício de consentimento e vício social. Beleza. Só que volta. Fraude contra credores está do 158 até o 165, porque no 176 começa os atos nulos. E aí ele fala da simulação. Simulação é vício social, já cobrei de você também. Então nós temos 2 vícios sociais, fraude contra credores e simulação. Nós temos 5 vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. 7 no total. 6 são anuláveis, 1 é nulo. O nulo é o último, que é a simulação, que se tornou nulo com o Código Civil de 2002. Está no artigo 167 e 168. Negócio jurídico simulado. O cara não quer praticar nada, ele simula. É um vício social. Prescrição ou decadência? Boa pergunta. Eu acho que é... Eu tenho muita dificuldade de identificar se o prazo ele é prescricional ou se ele é decadencial na letra da lei. E aí? Inclusive, você já até me deu uma dica disso uma vez. Já te dei essa dica. Anota de novo. Toda ação anulatória está sujeita a um prazo decadencial. Toda ação anulatória está sujeita a um prazo decadencial. Toda ação anulatória está sujeita a um prazo decadencial. Toda ação anulatória está sujeita a um prazo decadencial. Beleza. O ato nulo, nunca mais caia nisso. Eu já pedi para você destacar. Você até acertou no simulado que eu lembro. O ato nulo não prescreve nem decai. O ato nulo é perpétuo. O ato nulo ele é nulo ontem, ele é nulo hoje, ele é nulo amanhã. Não há de se falar de prazo para ato nulo. Nome da ação, declaratória de nulidade e não tem prazo. É isso aí que eu confundo muito. Pode dar uma resumida, sim, dar uma sintetizada nessa Toda questão ação do nome anulatória da ação. é decadencial. Toda ação anulatória está sujeita a um prazo decadencial. Tá. O ato nulo, o nome da ação não é anulatória, é declaratória de nulidade. Só que o ato nulo não convalesce, não se confirma. Se o ato é nulo, ele será nulo até que uma sentença o declare. Então não há de se falar nem de prescrição nem de decadência, diferente do anulatório, que é sempre decadencial. Qualquer prazo no Código Civil que não seja 205, 206 é decadência, não é prescrição. Então, só os 205 e 206 que é prescrição. O resto tudo, decadência. Só cuidado, só cuidado. Tem um prazo fora o 205, 206. É porque é o seguinte, a prescrição ela pode ser extintiva ou aquisitiva, né? Não é verdade? Sim. A prescrição extintiva só está no 205 e 206. Não tem outro. Só que tem prescrição aquisitiva. O que é prescrição aquisitiva? Você lembra? Não. Uso capião. Ah, tá. É verdade. Tanto ter posse, de tanto ter posse, de tanto ter posse por um determinado prazo, eu adquiri. Então, lá do 1238, caput, uso de capião extraordinário de 15 anos. 1238, parágrafo único, uso de capião extraordinário de 10 anos.
1239, especial rural. 1240, especial urbano. 1240A, especial familiar. 1242, ordinário de 10. 1242, parágrafo único, ordinário de 5. São tudo prazos de prescrição, mas aquisitivos. Aquisitivo. Então, a gente poderia pensar assim, ó, se não são esses, 1238 seguintes, se não são, que esses são aquisitivos, se não são os distintivos dos 205 e 16, qualquer prazo que você vê no código é decadência. Uhum. Ótima dica. A não ser que seja uso capião, óbvio. Por exemplo, lá no 1379 vai falar de uso capião de servidão, que é o maior prazo, 20 anos. Qual que é o menor prazo de uso capião? 5 anos. Não, tenho 2 anos Familiar. do familiares. E o maior? Acabei de falar. 20 anos. anos, que é o da servidão, 1379. Já caíram os dois no AB. Já teve esse espécie de uso capião? OAB ama uso capião. Então com certeza já teve, né? Oitavo exame para ser mais preciso. Caiu uso capião especial. Oitavo? Então pode ser Caiu que caia nesse, né? Tem muito tempo que eles não cobram. Não sei. Você não leu seu simulado mesmo, né? Não tive tempo de abrir ele ainda, não. A gente conversa. Ai, dá até medo. Ué, não era para fazer aposta? Tá explicado a aposta. Tá bom entendedor, um pingueleto. Ah, se cair. Imagina. Deus é sempre bom comigo. Se cair um trem desse, aí pronto. Vou até pedir aumento na FDCom. Tá anotado. Fala, Larissa. Batata. Será? Deus te ouça e nos ouça, né? Amém. Eu estou fazendo o possível e o impossível para te preparar. E não vou desistir. Nem eu. Enquanto não tiver minha vermelhinha. Então vai ser agora. Janeiro, o mês mais lindo que tem. Você já vai ter sua vermelhinha. Ai, amém. Eu falo assim só porque eu sou de janeiro. Ah, tá explicado. O que acontece? Uma vez a prova foi no meu aniversário. Mentira. Antigamente, antes deles conseguirem colocar as 3 provas no ano, a prova sempre chegava perto do meu aniversário. Nossa, que horror. Aí vamos lá, pensa aqui comigo, ó. Pra gente não perder. Erro dolo com ação, estado de previsão, fraude contra credor e simulação. Então, 138 até 165, falei de defeitos no negócio jurídico. No 166, os atos nulos. Eu não vou confundir mais. O nulo não convalesce. Não se confirma. Diferente do anulável. O anulável, exemplo, você tem 4 anos para ajuizar uma ação pauliana. Você tem 4 anos para ajuizar uma ação com coação. Se você não ajuiza, aquilo se convalida. Aquilo se convalesce. O nulo, não. Ele nunca se Aquilo convalida. que poderia ser invalidado por ser anulável, você não fez no prazo, decaiu, perdeu o seu direito. Decadência não é perder o direito? Você perde o seu direito. Você perdeu o seu direito, aquilo que poderia ser invalidado se torna válido. Diferente do nulo. O nulo não tem como. O nulo não convalesce. Ele já nasce viciado, né? Ele é nulo ontem, ele é nulo hoje, ele será nulo amanhã. Não tem prazo. Ação para nulo mesmo? Ato nulo, qual que é o nome da ação? Declaratória de nulidade. E anulável? Ação pauliana ou revocatória. Não, anulável. Uai, não é essa, não? Essa é só para fraude contra credor. Ai, Deus. Verdade. Ação anulatória para as outras. Pauliana só para fraude contra credor. Pauliana revocatória, fraude contra credores. Só.
Anotou? Anotando. Isso é muito importante, mas muito. Mas não é pouco, não. É muito importante você saber isso. Não é pouco importante, não. É muito importante. Pauliana é só para fraude contra credores. Os demais vícios são ações anulatórias. Vícios de consentimento são anulatórios. Tá. Grava assim, ó. Não são 7 vícios? Erro, dolo, coação, teste, Sim. perigo, lesão, fraude contra credores e simulação? Uhum. Olha para o meu dedo, ó. Erro, dolo, coação, teste, perigo, lesão. Todas ações anulatórias. 171. 2 vícios sociais. Fraude contra credores e simulação. Fraude contra credores, ação pauliana ou revocatória. É anulável. 6 anuláveis e 1 nulo. Simulação é nulo. Se é nulo, nem prescrição, nem decadência. Ação declaratória de nulidade. A pauliana, ela visa anular. Só que esse não é o nome. Você tem que usar o nome certo. Pauliano revocatório. Os demais visa anular, ação anulatória. Esse ficou mais fácil. 5 são de consentimento. 2 são sociais. Sociais. Uma é pauliana. Não, os 5 de consentimento é anulatório. Sim, aí a ação, a fraude contra Social, que é fraude credores, contra credores, pauliano. pauliana. A outro, declaratório de nulidade, porque é um ato nulo, que é a simulação. Ok. Pegou? Eu acho que sim. Quer falar para mim? Repetir para você aprender? Tá. A ação de fraude contra credores, ação pauliana ou revocatória. É. E a de simulação é declaratório de nulidade. Todas são vícios sociais. Então, essas duas são vícios sociais e as outras 5 são vícios de consentimento. Também chamado de vício de vontade. Tá, acho que ficou mais claro agora. Deixa eu só explicar uma coisa que às vezes para você não é muito claro, que às vezes não é muito claro para determinados alunos. Quando eu falo vício de consentimento, já está no nome. O seu consentimento está viciado. A sua vontade não foi a vontade livre. Você não expressou Uhum. aquilo. Sua vontade não foi livre. Vício de vontade. O vício social é quando? O vício social é quando você até quer aquilo. Acontece que aquilo viola a lei. Isso é vício social. Aquilo prejudica terceiro. Comete ato ilícito. Isso é vício social. Você até quer, diferente do vício de consentimento que você não quer. Você só fez porque a sua vontade não foi livre. Você só fez porque alguém agiu com dolo. Você só fez porque alguém te coagiu. Você só fez porque estava em estado de perigo. Você só fez porque estava sendo lesado. Sua vontade não foi livre. Na fraude contra credores, você quer transmitir, você quer vender. Na simulação, você quer fazer. Só que você está fazendo algo que viola a lei. Um vício social. Ok. Ficou claro? Ficou. Passado, Nossa, foi muito importante passar nisso. passado tudo isso, a gente chega em ato ilícito, creio que você não deve ter segredo com ato ilícito, é só você lembrar, todo aquele que por ação, omissão, negligência e imprudência, violar direito, causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Isso é muito Esse importante tranquilo. toda vez que você vincula com responsabilidade civil lá do 927. Uhum. 187, se você age em abuso de direito, isso também é ato ilícito. Você tem que vincular lá do 927 seguinte. Uma coisa que eu aposto há muito tempo, mas eu não lembro de ter caído, é o que não é ato ilícito. Quando você pratica alguma coisa em legítima defesa, instinto cumprimento de dever legal. E quando você pratica alguma coisa em estado de necessidade, não confundir estado de perigo com estado de necessidade. Estado de perigo é defesa do negócio jurídico. Estado de necessidade não constitui ato ilícito. Eu estava dirigindo. Passou uma criança. Opa! Para não jogar um bem maior por terra, vida, eu acabei desviando e gerei um dano numa papelaria. Artigo 188, 6º.
Está de Tivemos também uma questão sobre isso. Fizemos, porque eu acho importante, muito embora a OAB não tenha cobrado. Por que que isso é mais importante? A hora que vai para o campo da responsabilidade civil. Porque lá no penal, se alguém age em estrito cumprimento de um dever legal, se alguém age em legítima defesa, se alguém age em estado de necessidade, lá no penal ele é absolvido. Aqui no civil não constitui ato ilícito, mas ele vai ter que indenizar. Exemplo, eu desviei dessa criança, perfeito. Estado de necessidade, não cometi ato ilícito. Mas eu vou ter que indenizar o cara que eu bati no carro dele. Eu vou ter que indenizar a papelaria. Não constituir ato ilícito é uma coisa, não indenizar é outra, até porque indenização vem de dano e não de ilicitude do ato. Eu vou ter que indenizá-lo. Tudo bem que eu posso ajuizar ação regressiva em face do verdadeiro causador, não da criança, mas dos pais dela. 930. Você pode perceber que o seu artigo 188, seu segundo, tem o 929 e 930. Não tem? Deixa eu olhar aqui. Tem, os dois. De propósito. De propósito. O que mais? Estou olhando aqui no decorrer do 1882, a gente para no ato ilícito. 189 começa a prescrição. Presta atenção. Que prescrição está no 205 e 206, você já sabe. Prescrição ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 10. Correto? Uhum. Eu já te dei essa dica? Não. Não. Não, acho que não. A prescrição só está nesses dois artigos, você sabe, né? 205 e 206. Sim. O AB ama um prazo de prescrição de 10 anos que é a súmula 149 do STF. A súmula 149 do STF é aquela que diz assim, ó, é imprescritível a investigação de paternidade, mas não é a petição de herança. Ou seja, obviamente não prescreve investigação de paternidade. Na verdade, nem decai nem nada, porque investigação de paternidade é ação perpétua. Só que essa súmula é antiga. Ela fala em prescritível. Perfeito. Eu nem tô achando ela aqui. STF, tá? Não, sim, mas eu não achei nas remissões aqui. Ah, não. Essa você tem que colocar. No 205 coloca a súmula 149. Essa é você. Importante. Nem todo código faz essa associação. O OAB já cobrou isso várias vezes. Pelo menos duas que eu lembro de história recente. Achei que você soubesse a dica do 206. Não, eu não sabia igual essa do STF, essa súmula do STF, eu já sabia de, tipo assim, comentar. Não sabia que existia essa súmula. Mas sabia dessa petição de herança, porque estudando, né, no direito sucessório. E essa, Mas essas... e essa de 10 anos, então, se aplica o 205. Ou seja, se a lei falar que algo prescreve e não tiver no 206, você usa o prazo de 205, que é 10, que é regra geral. Uhum. Acontece que o parágrafo 6, eu brinco assim, né, de tanto estudar, não sei se... Eu nunca vi ninguém falando isso. É que a gente vai estudando, a gente fala, gente, será que o legislador pensou nisso? Que é o seguinte, ó. 10 anos não é 205? Sim. 206, então, é outro. Parágrafo primeiro. Olha pra minha mão, ó. Parágrafo primeiro, 1 ano. Parágrafo segundo, 2 anos. Parágrafo terceiro, 3 anos. Parágrafo quarto, 4 anos. Parágrafo quinto, 5 anos. Parágrafo sexto, 6 anos. não tem 6 anos. Eu tinha que cair, só tá aí você aqui. Besta. Mas eu nunca reparei isso. O prescricional é 1, é 2, é 3, é 4, é 5 ou é 10. Isso é tão gostoso que a partir de agora você está com o artigo de cor na cabeça, quer ver? Larissa, onde está o prazo de prescrição quando ele é de 3 anos? Artigo 206, parágrafo 3º. Reparação civil. Larissa, se eu te falar que o OAB ama ação de cobrança que é 5 anos, me fala de cabeça, artigo e parágrafo. 206, parágrafo 5º. Larissa, se eu te falar que o OAB ama execução de alimentos, que para pedir alimentos não tem prazo, mas para executar alimentos são 2 anos, me fala artigo e parágrafo.
Artigo 206, parágrafo 2º. Anda comigo, você merece no recreio. Meu Deus! Nunca parei para pensar. Não, tipo, não prestei Em atenção. causa, 3 anos, artigo e parágrafo. Artigo 206, parágrafo 3º. Eu só tenho que descobrir o inciso, porque não tem como dar dica para tudo. Aham. Nossa, mas essa aí já é sensacional. Essa é para a vida, nunca esqueça dela. Tipo isso. Quais prazos de prescrição? Venceu. Boa. Só que, mais importante que saber prazo de prescrição e decadência, que agora você sabe, eu ensinei 1, 2, 3, 4, 5, 10, não existe 6, não existe 7, não existe 8, não existe 9, mas alguém tinha que cair. Na sala só tem você, cai você. Eu perco o aluno, mas não perco a piada. Ah, é assim, né? Então tá, siga. Mas o mais importante saber isso que você acabou de aprender, o AB sabe isso. O mais importante não é isso. O mais importante é saber por que esses prazos não correm. Então você tem um dever de casa, você tem que ler por que o prazo está impedido, por que o prazo está suspenso e por que há uma interrupção de prazo. Exemplo, você sabe que reparação civil são 3 anos, não é verdade? Sim. Qual artigo? 206, parágrafo 3º. Aí o AB te dá um caso de um menino de 12 anos que sofreu um coice de cavalo de um dono detentor lá que deixou esse cavalo solto. Eu já fiz essa peça. Aí vai falar que essa ação foi ajuizada 4 anos depois. Vai falar que ela está prescrita, porque o prazo de reparação civil é 3 anos. Tá? É verdade essa fala? Não, porque não ocorre prescrição contra os incapazes do artigo 3º, que são os absolutamente incapazes. Já ia cair da cadeira ali. Então, se você sacou, o mais importante não é saber o prazo, que agora ficou fácil. O mais importante é saber por que esse prazo pode não estar correndo. Exemplo, eu sou casado. Se minha esposa me deve, não está correndo prazo. Mas qual que é o prazo para cobrar? 3 anos. Para cobrar. Ação de cobrança. Ai, meu Deus. Ó, 5. se é 5, está onde? Parágrafo 5º. 16, parágrafo 5. Ou seja, inciso 1. Ela me deve, imagina. Só que nós estamos casados. Durante a sociedade conjugal, não corre prazo. Não corre prazo. Então, tá vendo que o importante é saber, beleza, o prazo. Mas eu também tenho que saber se esse prazo está correndo ou não. Ok. Qual o prazo que você tem para executar alimentos? Alimentos não corre prazo, não Não, corre? executar. Não pedir. Pedir não tem prazo. E para executar alimentos? Aquele prazo de 2 anos? 2 anos. Artigo? Artigo 206, parágrafo 2º. Aí esse prazo vai começar a contar a partir de quando? Do vencimento das prestações. Mas e se ele tiver 12 anos de idade? Aí não corre prazo. Mas começa a contar a partir de quando? Quando ele atingir a maioridade. Por quê? Porque ele já não vai ser absolutamente capaz. Mas absolutamente incapaz não é com a maioridade. Quando ele completa 16, ele passa a ser relativamente capaz. Relativamente capaz. Pois é, mas não é a maioridade. Então quando ele atingir os 16 anos, Não. Por que não? Porque o artigo 197, inciso 2º, vai falar que entre ascendente e descendente, não, Ah, é verdade. só a partir do momento que cessar o poder familiar se cessa com 18. Por isso que eu trouxe essa pegadinha para você. Que é sim 18 anos mais 2. Por quê? Porque não estava correndo o prazo durante o poder familiar. Verdade. Caiu bonito. Cai mesmo.
Mas é porque eu já sei, por isso que eu pergunto. Hoje é dia da maldade. É, tô vendo. Hoje está sendo surra de informações. Não, hoje não, todos os dias. Né? Mas você Eu tem acho saído que, bem. eu acho que eu já não tô nem absorvendo mais nada. Não, nós já estamos parando, porque é muita informação mesmo. Ontem eu fiquei até 1 hora da manhã Eu estudando. só te peço o seguinte: se você quer entender bem direito civil, você precisa entender tudo que nós vimos até agora, parte geral. A parte, sem dúvida, mais importante do direito civil. Tá. Vou te dar um exemplo. Caiu recentemente na prova esse negócio da cobrança de 5 anos. Letra A. 5 anos, cobrança em 6 para 25 meses. Perfeito, você já está dominando isso. Só que na letra B falava que o cara assumia a dívida, ele confessava que de fato devia. Isso, nos termos do artigo 202, é uma causa de interrupção do prazo. Interrupção só pode acontecer uma vez, ou seja, interrompe quer dizer volta do zero. Então, mais importante que saber o prazo é saber o que pode fazer com que o prazo não esteja correndo. Então, uma dica para você: leia todos os artigos que a gente estudou e se tiver dúvida, me manda. Tá. Combinado? Combinado. Vamos encerrar por aqui então? Vamos. Semana Muito que bem. vem tem mais? Tem, é. Você acha que eu vou te abandonar? Jamais. Ah, não me abandona mesmo. Por favor, me manda suas dúvidas, mas faça assim, se você tiver com, dependendo da forma que você tiver, dá uma parada, se puder, lê esses artigos na sequência, que acho que estão mais frescos a fala, acho que vai ficar mais fácil você guardar. Uhum. Se não conseguir hoje, faz amanhã, mas não deixa passar muito não, senão você vai perder. Aqui o que nós falamos aqui é muita informação rica. E aí vai estar o link disponível, eu não sei, eu não vou fazer isso agora, mas eu te passo o link depois, se você quiser reassistir. Ok. Eu Combinado? acho que não devia nem ir pro YouTube, né? Mas tudo bem. Como é que é? Acho que não devia nem ir pro YouTube, mas tudo bem. Não, mas acho que por enquanto não vai para o YouTube, né? Entendi. Porque, sei lá, cair em outras pessoas, mãos erradas, né? Pois é. Mas a gente vai olhando isso. Então tá bom. Tenta fazer isso hoje, se conseguir, se não amanhã, e me diz mais a dúvida, beleza? Beleza. Vou só E, descansar um pouquinho como é que é? agora e vou descansar um pouquinho agora e à noite Peguei eu pesado? leio isso. Peguei Não, pesado? é porque eu já tô muito cansada mesmo. Engraçado, eu tava morrendo de sono, cansado. Eu comecei a falar com você, perdi o sono. Perfeito. Não, eu tô bem exausta. Essa semana foi punk. Fala não, pô. Fala não. Eu dormi às 1 hora da manhã, acordei 5. É, eu também. Ontem fiquei até uma Dei hora da aula a manhã. manhã toda para uma e agora dá uma aula para você. Falar nisso, cadê minha foto? Tem que publicar uma foto. Ai, meu Deus. Jura? Juro. Isso devia ser proibido, a gente sair assim na câmera do jeito que eu tô. Já pode parar de gravar, né? Verdade, vou parar.